Estou gravando esse vídeo para você que está começando a atuar nas empresas. E independe da área ou do cargo, né? Então você, principalmente que está iniciando na carreira, que não tem experiência, que está querendo, né, o seu lugar ao sol, né, vamos dizer assim, e naturalmente obter resultado, você precisa entender aquilo que é uma das leis básicas, né, de uma convivência e de um trabalho eficaz dentro das empresas. E isso significa o quê? Significa você entender como se comunicar da melhor forma e naturalmente gerar um trabalho que não gere retrabalho. E para isso, como que você pode melhorar? Como você pode fazer isso rápido? Né? Como que você pode conectar esses pontos e naturalmente saber se está fazendo a coisa certa? Então comece pelo quê? Entendendo o que é um processo. Um processo, de uma forma muito simples, é tudo aquilo que tem um início, um meio e um fim, ou seja, uma sequência. E essa sequência, ela deve ser levada a sério, ela deve ser respeitada e naturalmente seguida se aonde vocês trabalham, o departamento, a empresa, ela possui esse formato de trabalho de organização. Um processo, ele é nada mais do que um modelo de organização e controle para você gerar eficiência, né, e performance nas entregas que são feitas. Então você tem que entender que se o departamento que você atua, ele é impactado por algum processo de outra área, cumpra esse processo. Entenda o que é preciso ser feito, para que você não seja aquele funcionário que está muitas vezes desligado, né, no mundo da lua, não faz o que te pedem, o seu chefe já te orientou e você não entende ou não segue porque simplesmente você não prestou atenção. Então comece a perceber o quanto isso pode ser um facilitador. Então você precisa entender as regras do jogo. Cada empresa possui as suas regras e você precisa se adaptar a elas. Aí vem o segundo passo. O primeiro é você fazer aquilo que, né, te pedem, aquilo que já existe. O segundo é, se não existe, você vai começar a sugerir melhorias, né, de forma lógica e conectada e naturalmente que gere o quê? Resultado, seja para você, para a área que você atua ou mesmo para as outras áreas parceiras ou que tem alguma conexão com o trabalho em si. E aí o segundo nível é você oferecer melhorias nesse sentido, é você começar a mapear, ter uma visão macro da coisa, começar a observar que às vezes se fosse feito de outra maneira e não da maneira atual, seria muito mais produtivo a todos. Então pensa que é como se fosse a ideia de uma automação. Uma automação, ela vai procurar qual é o melhor caminho para entregar aquilo de uma maneira mais ágil, em menos tempo e sem retrabalho. Então, para que você tenha essa opção e um formato de trabalho fluido, você precisa antes planejar, antes observar os comportamentos, entender aonde impacta e aí sim você gerar, né, uma mudança, uma melhoria, um novo procedimento e processo que vai conectar tudo isso que eu estou falando aqui, tá bom? E aí, o mais importante para fechar esse tópico você precisa ter uma comunicação alinhada com os responsáveis, divulgar isso previamente, né, se você criar, ou mesmo se chega um colaborador novo, uma pessoa nova em outro departamento que tem influência e impacto sobre isso, tem que deixar as claras, divulgar, formalizar. Então é o que eu sempre falo, né? Contra fatos não há argumentos, uma vez que você consegue conectar esses pontos. E para você comunicar bem de uma maneira assertiva, por exemplo, uma formalização por um e-mail, de um processo ou, né, de um documento, você precisa ter fatos concretos, você precisa ter dados, números, datas e, naturalmente, detalhar qual é a sequência, qual é o processo que deve funcionar para essa melhoria e, naturalmente, para a entrega do seu trabalho. Tá certo? É isso. Vale como um exemplo aqui, né, que eu vou até trazer, que eu recebi recentemente esse exemplo prático. Por exemplo, uma área operacional precisa emitir pedidos para uma área comercial ali de faturamento e naturalmente emite esses pedidos, a área financeira recebe para fazer validação. E aí foi definido previamente algo no sentido de que a pessoa da área operacional tinha que enviar as informações detalhadas, por exemplo, no corpo de um e-mail ou por um documento, né, anexo, e essa informação começa a não ser recebida e entregue. Aí o financeiro começa a perder tempo, tendo que abrir todos os detalhes, anexos, e-mails e não enxergar essa informação de maneira fluida. Uma simples, né, tarefa como essa, de uma empresa que está em crescimento, que ainda não tem um sistema validado, então a pessoa tem que fazer o quê? Alinhar isso. Tem escrito esse procedimento? Se não tem, escreva.
Se não tem escrito ou validado, depois que for feito isso, formalize por e-mail 1, 2, 3 vezes até constranger a outra área ou outro profissional que não está seguindo aquilo que foi combinado. Uma vez que combina, tem que se cumprir. E isso vai fazer a diferença para você não se estressar, não perder tempo e não atrasar as suas entregas e os seus resultados, tá bom? É isso que eu queria deixar. O efeito negativo de você não executar isso é aquele famoso ponta solta, né? É o trabalho que deixa retrabalho, que deixa rabo por onde passa e aquilo incomoda porque alguém vai ter que resolver, né, aquela situação. Então isso, se você está deixando as pontas soltas, você está se queimando e você pode se prejudicar no seu crescimento, nas suas entregas e no seu desenvolvimento profissional, tá bom? É isso, valeu, tchau, tchau.